Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Sejam todos bem-vindos à programação Falando a Verdade, amém? Estou transmitindo aqui ao vivo para a Rádio Nova Aliança. Estou também transmitindo aqui para a plataforma Facebook, no meu perfil Falando a Verdade. E também você que ainda não é inscrito lá no meu canal, Dormindo com o Inimigo, lá no YouTube, se inscreva, ok? Você que vai receber essa live compartilhada aí no YouTube. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curte, dá o seu like, o seu joinha aí para os mais de 200 vídeos compartilhados aí no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu compartilhar alguma coisa aqui nova, algum conteúdo novo aqui no canal. Então o YouTube vai te lembrar se você tiver acionado o sininho das notificações, ok? Eu quero agradecer também você que me acompanha no canal no YouTube. Muito obrigada, meu querido, minha querida, pelos comentários, né? Pelas inscrições, por esse tempo novo, né? Que nós estamos vivendo lá no canal. Deus tem feito, Deus tem trabalhado, Deus tem nos usado como um canal de bênção na vida das pessoas que têm nos acompanhado, que estão inscritos ou não no canal, né? Porque tem muita gente que não está ainda inscrita no canal, mas curte, comenta, né? Então eu quero te agradecer, meu querido, minha querida, por essa oportunidade que você está me dando, né? Nesses dias, de poder falar da parte do Senhor sobre esse assunto que é tão importante, né? O transtorno de personalidade narcisista. Então, muito obrigada, ok? Eu estou tentando aqui entrar na rádio. Se Pastor Ronaldo estiver ao vivo aí, estiver me vendo, me ouvindo, que ele possa me dar que ele possa me falar o que é que está acontecendo, que eu não consigo conectar na rádio. Amém. Glória a Deus, agora deu certo. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo. E nós não estamos aqui por acaso, de qualquer forma, não é? Você que está do outro lado aí da telinha, você que vai receber essa live compartilhada, com certeza, meu querido, minha querida, você não está aí por acaso. O Espírito Santo te conduziu para esse momento, para esse dia, né? Para essa mensagem, para essa live. Então o Espírito Santo tem algo para impartir ao seu coração através da minha vida. Amém? Glória a Deus. Parece que tá ruim a conexão, mas vamos esperar um pouquinho aqui para ver se melhora, né? Porque eu tô com 3 coisas ligadas aqui, 3 celulares ligados ao mesmo tempo, e vai dar certo. Amém? Eu vou esperar os irmãos estarem entrando. Gênesis, Apocalipse, Deus reina. Amém. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Evandro Silva também está assistindo aqui. Seja bem-vindo. Os irmãos também na rádio aí. Cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado aqui através da transmissão da rádio Nova Aliança, na programação Falando a Verdade. Você está participando da sexta-feira da oração. Antes de nós estarmos orando, Deus sempre nos dá uma palavra, né? E quando eu não posso fugir da minha chamada, né? Eu tenho que sempre compartilhar algo da parte do Senhor. Eu sei que um culto sem palavra, ele não é culto, né? Uma live sem palavra não é uma live, né? Então, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor em oração. Você que está do outro lado aí, você que vai receber essa live compartilhada. Antes de tudo aqui, antes de nós começarmos a ministrar a palavra, peço o Espírito Santo para falar com você. Peço o Espírito Santo para te dar revelação. Peço o Espírito Santo para ministrar no seu espírito, que a palavra é como uma semente e essa semente possa
cair no terreno fértil que é o seu coração, que o seu coração possa estar preparado para receber essa semente, que essa semente possa dar frutos que permaneçam, que possa dar frutos para a vida eterna, que possa dar frutos para poder abençoar outras pessoas também. Como é que você abençoa? Quando você compartilha, quando você transmite a mensagem, você entra e vê a mensagem, mas não tem coragem de compartilhar. Quantas vezes é que você compartilha live de pessoas que estão falando coisas, né, heréticas, que estão falando coisas que não tem nada a ver com a palavra, sabe? Que não tá agregando em nada, que não tá mudando a vida de ninguém. Eu não quero me exaltar e nem colocar em posição disso, mas eu quero te dizer que, meu querido, minha querida, quando você faz isso, você está glorificando o nome do Senhor. Amém? Você está fazendo como diz a palavra aqui, que está ligado aqui na terra, está ligado no céu. Então vamos ligar no céu, vamos ligar do céu aqui na terra também, aquilo que Deus tem para transmitir através dessa mensagem de hoje. Ok? Minha irmã Divone, seja bem-vinda. Josivan Jesus também seja bem-vinda em nome de Jesus. E todos os demais que estão vendo aí a live e não se expressaram através do comentário. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada, Jesus. Nós estamos aqui com o nosso coração sedento. Nós estamos aqui na expectativa do Senhor ministrar nos nossos corações, do Senhor nos ensinar. Então me capacite, Senhor Jesus, que o Senhor cresça e eu diminua. Pai, usa minha boca, Senhor Jesus, para falar no coração desse homem, para falar no coração dessa mulher. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, Pai, dessa live, Senhor Jesus, não afrontados, mas confrontados com a mensagem, com a palavra, recebendo entendimento, recebendo revelação. E se isso acontece, meu Deus, quando eu recebo entendimento, revelação, eu recebo também transformação, vida, cura, libertação, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Amém? Deus é fiel e é fiel em todo o tempo. Glória a Deus. Vou abaixar aqui porque os irmãos lá do YouTube falam: pastora, tá alto o som, né? Então vamos abaixar aqui para não atrapalhar os irmãos de estarem ouvindo, né, aquilo que o Espírito Santo tem a falar conosco. Eu estava orando, né? Parece até assim uma repetição minha, né? Porque antes de Deus ministrar a palavra, sempre a gente ora, a gente tem um devocional com Deus. E não é por causa da cantora Isa que eu vou estar falando sobre esse assunto, tá? Porque o Espírito Santo já tinha ministrado algo no meu coração, até para me compartilhar lá no meu canal. Também tinha ministrado algo sobre os filhos de Belial, né? Então eu estava estudando sobre esses dois assuntos e o Espírito Santo ministrou no meu coração que esse de hoje, que eu vou estar falando agora, é para essa sexta-feira, é para você que está me ouvindo aí, é para você compartilhar com mais alguém que precisa do entendimento, da revelação, né, desse momento tão importante que a igreja do Senhor está passando. Amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus capítulo 13, verso 4. Para você memorizar, eu vou repetir novamente. Hebreus capítulo 13, verso 4. Diz assim: digno de honra entre todos seja um matrimônio. Matrimônio é casamento. Bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha que forte o que um escritor aos Hebreus está nos dizendo nessa noite. Que no capítulo 13, no verso 4, digno de honra, de respeito, de aplauso, de reverência, de cuidado, de respeito, de dignidade, seja o matrimônio, o casamento criado por Deus lá no Éden. Então, ante todas as coisas, Deus, depois que Ele cria o jardim, e Ele cria o jardim para esse propósito, para um casamento, a base da sociedade,
Ele cria lá, ele constitui um homem e uma mulher e cria um casamento, estabelecido através de uma aliança, de um leito. Quando ele fala leito, aqui ele está falando de sexo, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então o que é que o Espírito Santo ministrou nos nossos corações? Que Deus, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não passa pano para adultério. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque tem gente que pensa assim que Jesus, né, veio para converter a Deus, né? Que Deus era duro, Deus era com cajado na mão e matava aquele que se opunha, aquele que desagradava, aquele que não cumpria os mandamentos. Mas o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que está no Novo Testamento. Então o Deus de Israel, Jeová e o Yeshua, né, é o mesmo Deus que diz para nós nesse dia que ele não passa pano para adultério, ele não faz vista grossa para o adultério. O que é o adultério? É uma quebra de aliança. É a quebra dos mandamentos de Êxodo 20:14. O que diz lá em Êxodo 20:14? Não adulterarás. Faz parte dos 10 mandamentos. A lei mosaica. Então ele fala a respeito aqui de Hebreus, né? Que essa aliança é esse leito sem mácula. O que significa mácula? Sem mácula é sem mancha. Então o adultério está entre os 3 pecados relacionados à imoralidade sexual. Então a imoralidade sexual, ela fala a respeito de prostituição, fornicação e adultério. Então adultério é quando a pessoa é casada e ela tem relacionamento sexual, ela tem um relacionamento fora do casamento. Seja com uma pessoa solteira ou não. Seja com outra pessoa que seja casada também ou não. Não quero estar falando sobre prostituição nem sobre fornicação. Eu quero estar falando hoje sobre adultério. Então, essa imoralidade sexual significa porneia. Denise Ribeiro, seja bem-vindo. Bem-vinda. Miguel da Silva, seja bem-vindo também. Então, o adultério, se você não sabe, é um culto a outro Deus. Quando eu estou adulterando, é como se eu estivesse cultuando a outro Deus, como eu estivesse praticando a idolatria. É adoração contrária. Sexo é culto. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher, dentro do relacionamento de casamento e fora, porque o casamento, o sexo foi feito para o casamento. O que passa fora do casamento é ilícito. É contrário aos mandamentos de Deus. Então, quando a pessoa está se relacionando sexualmente fora do casamento, ela está pecando. Ela está fazendo algo ilícito. Porque sexo é culto. Sexo é adoração. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê ali quando os profetas se levantavam para divertir, para levar uma palavra, né, um direcionamento profético para a nação de Israel. Quando a nação de Israel estava pecando, Deus falava para eles assim, através do profeta: vocês estão adulterando, vocês estão prostituindo. Então não era só a questão de ter um relacionamento sexual, era como se Deus estivesse falando: olha, eu sou o seu marido. Lembra lá de Oséias que Deus é um tipo, né? Ele está mostrando que Oséias é ele e a prostituta, né? Seria a nação de Israel. Então ele manda o profeta se casar
fazer uma aliança com a prostituta para que o profeta sentisse o que Deus sente quando o seu povo, né, pratica idolatria. É como se fosse ali um adultério. Então, para o povo, para a nação de Israel, sempre Deus levantava ali um profeta para estar falando para o povo: olha, vocês estão se prostituindo, vocês estão idolatrando, vocês estão adulterando com outro Deus. Então Deus, ele tem ciúme de nós. Amém? Ele tem ciúme de você. Então ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele não quer que você divida a adoração com outros deuses. Por isso que Deus odeia a idolatria. Porque é algo que coloca, sabe, Deus no mesmo patamar dos deuses com letra minúscula. Então existe só um Deus. E só ele nós devemos adorar. Então Deus estava falando para a nação de Israel: olha, quando vocês estão praticando o adultério, quando vocês estão se prostituindo, vocês estão prestando um culto a outro Deus, que não sou eu. E se você ler também o Antigo Testamento, você vai ver que a nação de Israel também, muitas das vezes, estava olhando para as nações pagãs. Porque as nações pagãs, elas se contaminavam, elas se prostituíam, elas adoravam a deuses pagãos. Um bom símbolo disso era a deusa Aserá, que tinha templos até mesmo dentro de Israel, na época dos filhos de Salomão, no qual havia ali prostitutas e prostitutos cultuais, que eles se relacionavam sexualmente com os sacerdotes, até com os sacerdotes de Deus, para adorar as suas entidades. Então tá vendo aí que os cultos pagãos, até no nosso tempo, né? Você vê aí seitas, você vê aonde tem, né? Onde cultua o misticismo, o sincretismo religioso. Se você for ver que o pai de santo, né? A mãe de santo, quando incorpora, muitas das vezes vai se relacionar sexualmente ali nas casas, né? Porque chamam aquele lugar de casa. Então, o sexo também é um lugar onde abre portais espirituais para demônios, para que demônios se manifestem. Então, o sexo fora do casamento é uma invocação de demônios. 1 Coríntios diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como que se diz, serão os dois uma só carne? Então ali, o homem, quando ele se deita com uma mulher que não é a dele, ele está cometendo prostituição, adultério. E aqui o escritor de Coríntios está dizendo que esse homem, quando ele se une a uma prostituta, ele vai se tornar uma só carne com ela. Então toda energia que há nele vai ser transferida para ela e dela para ele. Sabe? Não só fluido sexual, né? Não só ali, né? Vai ter aquela questão do prazer, mas também vai ter uma transferência de demônios. Então tem coisas que vai estar na alma daquela mulher, que vai transferir para aquele homem, coisas que vai estar na alma daquele homem, que vai transferir para a vida daquela mulher. Então tem homem que vai sair do relacionamento sexual, ou mulher vai sair do relacionamento sexual completamente carregada de demônios, de espíritos, muitas das vezes de depressão, sabe? De ira, de mágoa, de ódio, de sensualidade. Amém? Iseli Monteiro, a paz do Senhor Jesus, minha querida, seja bem-vinda.
Então, o sexo fora do casamento é uma invocação de demônio. Ali as pessoas vão se unir. Ali vai haver uma transferência, né, de tudo que possa ser bom e possa ser ruim de ambas as partes. Então, o sexo foi criado por Deus para quê? Foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. Então, Adão e Eva, eles não caíram no Éden por causa do sexo, muito pelo contrário. Deus fez o jardim do Éden como um símbolo de prazer, como um símbolo de alegria, de satisfação. Então, quando Deus dá o casamento para um homem ou para a mulher, para dizer para assim, alegrem-se no relacionamento sexual. E também é algo que traz santificação. O sexo dentro do casamento santifica o homem e santifica a mulher. Amém, Zeli. Faz tempo que você não me via? Eu não tô lembrando de ti. Vou lembrar daqui a pouco, tá? Então o sexo foi criado por Deus para isso. Aí o diabo, que não cria nada, eu quero te falar, o diabo ele não cria nada. Amém? O diabo imita. O diabo destrói. E foi isso que o diabo fez com o sexo. Ele pegou aquilo que era bom, que era puro, e perverteu, sujou, manchou, maculou, fez algo ilícito, fez do sexo sodomita, fez com que o sexo fosse usado para transferência de demônios. Então Deus não tolera a traição. E aí a gente fica pensando, né? Por que, né, de falar sobre esse assunto para pessoas que me acompanham aqui no canal do YouTube, que a grande maioria são cristãos, que me acompanham aqui na rádio, que a grande maioria são cristãos, vocês que me acompanham aqui no Facebook, a grande maioria são cristãos. Por que Deus, né? Porque tá na palavra dele isso, né? Não sou eu que estou dizendo, tá na palavra dele. Por que Deus está nos advertindo sobre esse assunto? É porque a Bíblia foi escrita para crente, não foi escrita para ímpio, porque ímpio não lê a Bíblia. O ímpio, sem a inspiração do Espírito Santo, ele não vai entender a letra, né? Ele precisa do rema e ele precisa do logos. Ele precisa da letra, de lei, e ele precisa do logos, do rema, que é revelação, para ele poder ter o entendimento. E ele só tem isso através da pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí nós que lemos a Bíblia, por isso que Deus escreveu aqui isso para nós. Porque Ele está querendo nos advertir sobre esse assunto tão importante para esse tempo que nós estamos vivendo, pleno século 21, né? No qual a igreja, a gente está vendo a igreja que está sendo corrompida, a igreja está sendo maculada, a igreja está se distraindo do propósito dela, fazendo coisas que Deus desaprova. Mas isso não está aqui só no Novo Testamento de Hebreus. Se a gente for ver desde o princípio, Deus vinha falando sobre esse assunto. Então Deus criou o sexo para isso, prazer, alegria, satisfação, santificação. Então Deus não tolera esse sexo impuro, esse sexo ilícito. O sexo, seja ele presencial ou virtual. Presta atenção aqui. Olha que interessante. Lá em Deuteronômio 22, eu não vou ler. Aqui estava falando a respeito da constituição da lei, né? Era a lei mosaica, os 5 primeiros livros da Torá, no qual foram escritas por Moisés. Então Deus passa ali a lei para Moisés passar para o povo de Israel. E lá no Antigo Testamento tinha uma lei. E essa lei a respeito do adultério era que no Deuteronômio capítulo 22, quando o homem e a mulher fossem pegos em adultério, os dois deveriam ser mortos. E geralmente eles eram mortos como? Apedrejados. A gente vê falando da mulher adúltera lá no Novo Testamento, que Jesus fica escrevendo no chão, e Jesus, né, fala quem é que não tem pecado, que lance a primeira pedra, né?
E aí foram, desde os maiores ou menores, foram lançando as pedras no chão e se afastaram. Porque todos entenderam que eles tinham algum BO para resolver em alguma área da vida. E que eles não eram, né, perfeitos, que poderiam uma hora ou outra praticar alguma coisa que vinha contra a palavra de Deus, contra a constituição da lei. E aí Deus traz para ela uma palavra: eu te perdoo, mas vai e não peques mais. A gente vê falando sobre a mulher adúltera lá, que se Deus não tivesse naquela cena, daquela história, naquela situação, naquele dia, aquela mulher teria sido apedrejada até a morte. Então, naquela época, na lei mosaica, Deuteronômio 22, 22, quando o homem e a mulher era pego no ato do adultério, os dois deveriam ser apedrejados até a morte. E o texto fala assim: matem os dois. Então Deus, ele não passa pano para o adultério, a gente passa, né? Nós, enquanto homens e mulheres de Deus, que estamos muitas das vezes encabeçando ministérios, nós passamos pano para os adúlteros. Nós jogamos esse pecado que é tão importante, tão sério, para debaixo do tapete, né? A gente finge que a gente não tá vendo, né? O homem lá já no terceiro, quarto, quinto casamento, a mulher já no terceiro, quarto, quinto casamento, né? Ou às vezes tem um relacionamento, tem a esposa, mas tem a amante dentro da igreja, todo mundo sabe, os vizinhos sabem, a sociedade ali daquela região sabe, né? As convenções sabem, a igreja mãe sabe, todo mundo sabe, mas passa pano, finge que não tá vendo. Aqui o Deus de Israel, ele não passa pano para o pecado chamado adultério. Matem os dois. Já em Números 5, olha aqui, se houvesse uma mera desconfiança, olha o que acontecia com a mulher. A mulher, ela teria que tomar uma água amarga. Era o pó que tinha ali dentro do santuário, era colocado dentro de um copo. E aquela água era dada para aquela mulher que o homem tinha desconfiança que ela estava traindo ele. E debaixo de uma palavra de maldição daquele sacerdote, se ela tivesse realmente traindo o seu marido, haveria dois sinais: a coxa dela ia decair e a barriga dela ia inchar. Olha que tremendo. Então haveria algo físico que iria mostrar para todos aqui, daquelas pessoas ali da nação de Israel, né? Daquele povo que estava convivendo com aquela mulher, todos iriam ver que aquela mulher era uma mulher adúltera, porque a coxa dela decaiu e a barriga dela inchou. Então Deus, ele não dava colher de chá para o traidor. O Deus do Antigo Testamento não dava colher de chá para o traidor. Então penso eu que Jesus, na constituição do reino, presta atenção, aqui em Mateus, Jesus vai escrever, Mateus 5, verso 28, que se o homem olhasse com olhar desejoso ou impuro para uma mulher, ele já teria cometido adultério. Olha que interessante. Olha a ótica de Jesus. Porque o povo fala assim, não, um ambiente, né? Precisa de ter um ambiente, precisa de ter ali um coito, precisa de ter um relacionamento sexual, né? Precisa de ter um flagrante de um motel, alguma coisa, para dizer, não, realmente adulterou. Mas Jesus vem aqui na graça, amém? Olha que Jesus não passando pano para o adultério. Jesus vem na graça e fala que se um homem olhar com um olhar impuro para aquela mulher, sendo ele casado ou não, se ele estiver olhando para ela com um olhar impuro, ele já adulterou com ela, ele já prostituiu com ela. Então eu penso, né, que na onisciência de Deus, de Jesus, ele já pensou lá na frente. Porque hoje, qual é o ambiente que nós mais vivemos? Antigamente, o ambiente que as pessoas mais viviam
e no qual era um chamariz para o adultério, era o trabalho, né? Então o homem ele ia trabalhar, a mulher ia trabalhar, e lá no trabalho começava ali uma conversinha, começava ali uma história, começava, né, ali um aconselhamento, começava ali, né, uma olhadinha, uma risadinha, né? Ah, não, a mulher contava pro homem, não, é porque ciclano, meu marido, ele não, sabe, ele não olha pra mim, ele não me ama, sabe, eu tô me sentindo assim tão jogada de lado, abandonada, sabe? Aí o marido também, não, a minha esposa não cuida mais de mim, né? Começa a falar um do outro ali, e quando eles viam onde eles estavam, em pleno meio-dia, 1h, porque era o horário, né? É o horário que mais se trai, é o horário de meio-dia a 1h, ou de 6 a 7, de 5 a 7, de 5 a 6, né? São os horários que as pessoas provavelmente estão no trabalho. Então, a pessoa no seu horário de almoço, ela vai pegar ali o seu amante, a sua amante, e vão lá consumar o ato do adultério. Mas hoje não é assim, não é só assim, né? Porque nós passamos, muitas das vezes, muito tempo na internet, né? Então, existe várias janelas, várias portas abertas para nós, no qual nós podemos nos relacionar com muitas pessoas, conhecer muitas pessoas. E eu creio que a internet não é ruim, eu creio que quem acessa a internet é que é ruim. Então, a pessoa que adulterou, né, começando aqui pela internet, só está mostrando que o caráter dela tem um déficit. Ela tem problema de caráter, o problema não é a internet. Eu só vou acessar o site pornográfico porque eu sou mau caráter. Eu só vou entrar no direct lá do Instagram e começar a conversar com outro homem, sendo casada, porque eu sou mau caráter. O homem, ele só vai lá pro Messenger, sendo casado, e começa lá a falar, oi gata, oi maravilhosa, oi princesa, oi linda. Se ele é um homem mau caráter. O Facebook não é culpado, o Instagram não é culpado, né? Quem é culpado é a pessoa que ficou como Davi, e ao invés de ir para a guerra, enquanto todos estavam na guerra, ele resolveu ficar em casa, dormiu em cima da espada, literalmente, né? E aí, olha lá do terraço e lá embaixo ele viu uma mulher se banhando. E aí ele manda um dos seus trabalhadores, um dos seus soldados, ir lá embaixo, pegar aquela mulher, trazer aquela mulher para mim, porque eu tenho autoridade, eu sou rei, então eu quero aquela mulher para mim, e ele cai ali em adultério com aquela mulher, porque aquela mulher era uma mulher casada. Ele também era um homem casado. Então nós vemos aqui na graça que esse olhar, né? Esse olhar que Deus permitiu, né? Que o homem olhasse. Porque às vezes nós olhamos para as pessoas, nós admiramos as pessoas, né? Nós podemos admirar a beleza. Deus fez coisa bonita para a gente admirar. Não para a gente admirar com um pensamento ou um desejo lascivo dentro de nós. Nossa, mas ciclano é tão bonito, ciclano é tão, né? Nossa, um homem falar junto com a esposa, nossa, mas aquela mulher é uma mulher tão bonita, tão simpática, se veste bem e tal. A esposa também falar, né, não, muito bonita aquela pessoa, né? Mas ela tá falando só, tá admirando a beleza daquela pessoa. O problema aqui é esse olhar com desejo, é esse olhar pecaminoso para o próximo. Então, hoje a gente vê que, infelizmente, a igreja, né, ela tem entrado, né, por essas janelas que estão abertas para nós a todo momento, né? Todo momento a gente está ali, né, mexendo na internet e passa, né? Às vezes a gente vai pro Google lá e se o seu Google não tiver ali a proteção, você vai ver que vai vir muitos
muita sugestão, né, de site, e eu tive a infeliz, né, a infeliz situação de ter uma pessoa perto de mim, no qual, quando eu ia olhar o Google, aparecia um tanto de sites pornográficos, né, muitos sites pornográficos, porque essa pessoa estava acessando, né, e todo lugar que você entra aqui na internet tem uma memória, tem um lixo. E quando essa pessoa, né, ela não está ali adestrada pelo diabo, né, porque fica adestrado pelo diabo, e o diabo fala, não, agora você comeu esse lixo aí da internet, essas pornografias, agora vai lá e limpa, né? Vai lá e limpa tudo aí que tá na memória aí do Google, que tá na memória lá no Instagram, né? Vai lá na mensagem do direct lá, apaga. Vai lá no WhatsApp, apaga. Vai lá no Messenger, apaga, né? Vai lá no YouTube, apaga. Tira lá tudo, apaga tudo, para que as pessoas, a sua esposa, o seu marido, não veja aquilo que você está consumindo. E infelizmente, né, os aplicativos de namoro, né, tem pessoa que ela é casada e ela abre uma conta em aplicativo de namoro, né, um deles o Tinder, né. O Tinder é um aplicativo de a pessoa, ela, de princípio ali, a pessoa já entende que ela está entrando ali para ter um encontro, e esse encontro vai no final ter um relacionamento sexual. Não é um relacionamento de amizade, né? Ali você já sabe que você está entrando para aquilo. Então tem homem casado que ele vai abrir uma conta, não estou te dando ideia, viu, meu irmão nem minha irmã, para você fazer isso, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, viu? Ele é um grande irmão e ele está ali com as câmeras dele ligadas, e ele está vendo o que você está fazendo, e o diabo também. Tá? Às vezes a gente pode até pensar que Deus, que a gente esconde, né, dos nossos filhos, da esposa, do marido, do pastor, da pastora, das pessoas que nós conhecemos, mas a gente não esconde de Deus. Então, eles vão entrar nesses sites, eles vão entrar nesses aplicativos, né, e ali eles vão consumar o ato do adultério, mesmo não tendo ali, né, um ambiente no qual eles estão para ter um relacionamento mesmo sexual. E ali, muitas das vezes, você vê, né, também essa pessoa que infelizmente participou da minha vida, quando eu ia abrir também alguns aplicativos ou ouvia alguma coisa assim de relance, sempre tinha um nudes, né? Sempre tinha alguém mandando algo para alguém, né? E eu me lembro, não posso esquecer de um dia que até uma pessoa que ela tem muitos seguidores, quando eu entrei lá no Instagram dela, né, uma pastora aqui, que eu nem sei se é daqui da minha região de Goiás, ela se dizia uma pastora, uma missionária, até muitos aqui que me seguem aqui, que também seguiam ela, né? Essa mulher, ela tinha um problema e ela tinha um fetiche, né? Ela não tinha sua identidade formada, porque se você está procurando a outra mulher para você mandar uma mensagem, um nudes, para mandar uma mensagem pornográfica, é porque você está querendo chamar a atenção dela. E se ela estava fazendo isso comigo, com certeza ela fez isso com outras mulheres aceitaram e outros homens aceitaram. Então, meu querido, minha querida, a gente pode esconder do homem, mas a gente não esconde de Deus. Amém? Uma hora ou outra, Deus permite que esses lixos nossos sejam expostos. Que essas coisas sujas, pecaminosas nossas sejam expostas diante de pessoas próximas, né? E às vezes até na internet. Quantos pastores que a gente tem visto aí na internet, né? Nos sites que são ditos de fofoca, mas não são, porque
Existe várias gente falando e profetizando, inclusive eu, há uns 2 anos atrás, Deus me deu uma palavra profética, que Deus estaria abrindo os bueiros espirituais das igrejas, porque estava fedendo nas narinas de Deus, e Deus ia expor o pecado de muitas lideranças. E Deus tem exposto o pecado de adultério de muita liderança, de muito homem e de muita mulher. Homens que nós seguimos, mulheres que nós seguimos, que você conhece, que tiveram um relacionamento de adultério, que tiveram até filhos, que se relacionaram, não caíram no adultério, não foi nenhuma, nem 2, 3 vezes. Era um pecado de adultério recorrente. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos de entender isso nesses dias, em nome de Jesus. Então, cuidado. Cuidado para Deus não expor você. Cuidado. Cuidado com o que você faz com a internet que você paga tão caro por mês, ou que alguém paga tão caro por mês para você fazer coisas que Deus desaprova. Porque Deus não passa pano para o adultério. Nem o Deus do Antigo Testamento, nem o Deus do Novo Testamento. Se alguém queira entender, né, dessa forma. Ah, não, porque o Deus que nós temos agora, o Senhor Jesus, é o Deus da graça. Ele diz aqui em Mateus, como eu já disse, Mateus, capítulo 5, verso 28, que se um homem olhar com olhar desejoso para uma mulher, ele já cometeu adultério com ela. Não precisa do coito, não. Provérbios 6, 27. Olha, você vai ver lá em Provérbios, a partir do capítulo 5 de Provérbios, você vai ver que o escritor, né, vai estar falando, Salomão, ele conhecia muito bem disso, né? Dessas coisas. E ele estava falando daquilo também que ele estava vendo. Você vai ver a partir do capítulo 5, eu vou começar aqui a partir do capítulo 6, capítulo 6 de Provérbios, depois você lê aí na sua casa, capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 27. Olha aqui. Vou começar a partir do 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? O que significa isso? Qual que é a consequência dessa mulher adúltera aqui, desse fogo nos seios? Que quando não mata esse adultério, deixa cicatrizes. O verso 27... O verso 27, o verso 28. Ou andará alguém sob brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se chegar a uma mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. 31. Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto. Entregará todos os seus bens da sua casa. Então, adultério, olha, vai destruir o seu patrimônio. Vai te lesar financeiramente. Vai te deixar na bancarrota, na miséria. Pode perceber que um homem adúltero, uma mulher adúltera, como é que é a vida dele, como é que é a vida dela. Pode até ter coisas, mas é uma vida desgraçada. É uma vida sem paz, é uma vida sem alegria. A vida da pessoa que vive no adultério é uma vida de derrota, é uma vida de fracasso. 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. O que significa isso? Esse homem, ele vai receber aqui, quando essa pessoa está fora de si, ele vai se arruinar. Verso 36, achará sobre a vida dele açoites, infâmia,
E o seu opróbrio nunca se apagará. Olha aqui que interessante. O que é que a pessoa adúltera ela vai receber sobre si? Açoites. As consequências Deus vai tratar com essa vida. Infâmia, vai ter o nome sujo. Até hoje a gente ouve falar de Davi, que Davi era segundo o coração de Deus, mas porém foi um homem que cometeu adultério. E por causa do adultério, a espada nunca se apartou da casa dele. Houve consequências terríveis sobre a casa de Davi, por causa do adultério dele com Batseba. Então, o nome daquele homem, daquela mulher fica sujo na sociedade, fica sujo na igreja. Já viu assim, que você vai para uma igreja e de repente se tiver acontecido isso lá naquela igreja, os pastores já saíram que cometeu adultério, mas alguém vai lembrar, fala, não, essa igreja aqui, ó, o pastor caiu em adultério, a pastora caiu em adultério. Então o nome daquela pessoa fica sujo, o nome daquela pessoa vai ser difamado. Então as pessoas não vão conhecer aquela pessoa pelo nome. Não, aquela mulher é adúltera, ela trai o marido. Vai conhecer o marido, não, aquele lá é um corno, aquele lá é um boi, é um chifrudo. É ou não é? Eu tô falando essas coisas aqui porque é o que o povo fala, né? Ele tem chifre. Então nunca se apagará, então nunca irão esquecer. A mulher adúltera, ela tá aqui na Bíblia, ela tá na palavra. Ela vai ser lembrada até o final que ela adulterou. Então o homem que trai é um homem imaturo. O homem que trai, ele só consegue usar a cabeça de baixo. Ele é controlado pelo instinto sexual. Aí você fala assim, ah, pastora, mas só tá falando só de homem que homem trai? Homem trai muito, mas a mulher trai com destreza. A mulher trai também, tanto quanto o homem. Nós vivemos numa geração de mulheres que traem. Por isso do rancor lá de Adão para com Eva. Por isso o rancor de muitos homens que praticam o feminicídio. Porque nós vamos ver aqui, olha, no verso 34 de Provérbios 6. Porque o ciúme incita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Então o homem vai ficar com ciúme daquela mulher. E ele não vai ter compaixão nem daquele homem que adulterou com a mulher dele. E ele vai matar, ele vai destruir aquela família. Porque ele ficou enciumado. É óbvio que eu não estou falando aqui que o homem tem direito de matar, de praticar feminicídio, de agredir a mulher porque ela traiu. É óbvio que não. Mas aqui a Bíblia está mostrando que pode ser a consequência desse adultério um assassinato, um feminicídio. Então esse homem que é controlado pelo instinto, ele vive essa vida assim. A mulher que é controlada pelo instinto sexual vive uma vida de adultério. Casamento e casamento fiel é motivo de piada para essa sociedade, para esse povo. No entanto que as músicas que nós ouvimos são músicas no qual fala de adultério, né? A cantora, né, sertaneja que mais fez sucesso aqui em Goiás, Marília Mendonça, que morreu num acidente de avião, ela foi a que implantou, né, dentro do feminismo dessa geração, das mulheres que cantam músicas sertanejas, esse pensamento do adultério. O pensamento que a mulher deve pagar com a mesma moeda. Que é legal ser a outra. Então hoje a sociedade acha que isso é normal, adulterar. Só que Deus não passa pano para o adultério. Deus odeia o pecado do adultério. Amém? Então a sociedade banalizou. A igreja também tem banalizado o casamento, sabia disso? Quando alguém fala de casamento santo dentro da igreja, as pessoas viram o bico. Sabe?
Acha que a gente está sendo retrógrada, que a gente está sendo religiosa por estar falando aquilo que a Bíblia diz que é o correto. Quando coloca o homem ali para encabeçar aquele casamento, como protetor, como provisão, como destino para aquele casamento, o homem vira o bico, porque os homens dentro da igreja eles não querem casar mais. Sabe por que muitas das vezes eles não querem casar? Porque já estão tendo relacionamento sexual dentro da igreja. Para que eu vou querer casar? Para que eu vou querer continuar me mantendo puro? E da mesma forma a mulher dentro da igreja. Muitas mulheres elas se relacionam sexualmente dentro da igreja com uma tranquilidade. Como que se isso fosse normal. Então a mídia, ela aplaude homens traidores, homens imorais, pegadores. Né? O feminismo quer destruir a base da sociedade, que é a família conservadora. O que é a família conservadora? É aquela só que o Bolsonaro fala que deve ser? Deus sobre tudo e a família? Deus acima de tudo e a família? Não. A família conservadora é aquela no qual o marido crente, o pastor, ele é fiel à esposa dele. Ele não é um homem adúltero. Então a família conservadora, às vezes, da nossa sociedade, quer pregar o seguinte, que é pecado o homossexualismo, o lesbianismo, mas o adultério não é pecado. Não é pecado. Então o homem, né, que se diz conservador, a mulher que se diz conservadora, ela tem relacionamento fora do casamento. E diz que está colocando Deus acima de tudo. Olha aí como é que o diabo trabalha, como é que o diabo engana, como é que o diabo mente para as pessoas. Então não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã, de Deus não se zomba. Aquilo que eu e você plantarmos, isso nós iremos colher. O que é que você está plantando na sua vida sentimental? O que é que você está plantando? Então, na realidade, quem trai só está mostrando o que está dentro de si. O que é que tem dentro de uma pessoa que trai? Deslealdade. Malaquias, olha aqui que tremendo. Malaquias, tem gente que só lembra aqui que Deus odeia, né, o adultério, o repúdio, né? O repúdio, né? Mas aqui também está falando de adultério. Verso 14 de Malaquias 2. E perguntaram, por quê? Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da sua aliança. Então o povo aqui estava ofertando, dizimando, e Deus falou para eles, olha, não adianta vocês ficar cobrindo o altar de lágrimas, de choro, de gemido, né, derramando oferta, porque eu não tenho prazer nas suas ofertas. Porque vocês estão adulterando. Vocês estão sendo desleal com a mulher da sua mocidade, com a mulher que você fez aliança. Então a gente chega às vezes com a cara tão mal lavada diante de Deus, né, lá na igreja, nos cultos, né? Com aquela conversa que lavou tá nova, limpou tá nova, tomou um banho tá novo. A gente entra lá como se nada tivesse acontecido, oferta, dizima. Mas Deus está lembrando para nós aqui, olha, que Ele não aceita com prazer a oferta desse homem e dessa mulher, porque esse homem está sendo desleal com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz, odeio o repúdio. Por que havia o repúdio, que o homem repudiava a mulher? Porque ele queria outra. O povo de Israel estava assim. A mulher não estava adulterando, a mulher não estava fazendo nenhum mal contra ele. A grande maioria estava querendo repudiar, estava querendo carta de divórcio. Por quê? Porque ele queria outra. Não é assim que acontece? Então uma mulher se casa com aquele homem jovem, aquele marido não tinha nada, né? Como no meu caso, não tinha nada. Começou lá do zero, vai morar lá em Lodebar, no buraco, na miséria, passa a ter necessidade,
né? Vive uma luta danada, como eu vivia para pagar o aluguel da igreja e às vezes não dava conta de pagar o aluguel da própria casa, faltava comida para comer, uma luta danada para poder fazer a obra de Deus. E a pessoa, muitas das vezes, estava ali sendo infiel e estava praticando aquilo que Deus abominava, aquilo que Deus desaprovava. Então, na realidade, a pessoa, quando ela trai, ela está sendo desleal. E não está sendo desleal só com o cônjuge, está sendo desleal primeiramente com Deus. Porque um homem e uma mulher que trai são um homem e uma mulher que não tem temor do Senhor. Nós vamos ver também aqui a mulher de Provérbios, né? Salomão continua citando que esse homem que cai na lábia dessa mulher é um homem sem juízo. É um homem imaturo, é um menino. É um homem, muitas das vezes, narcisista, que tem um harém. Né? Precisa de muito suprimento secundário. Ele não consegue manter um relacionamento saudável de fidelidade com a sua esposa, com o seu marido. Precisa de um harém, precisa de contatinho, precisa estar se relacionando com todo mundo. Porque geralmente essas pessoas que traem são pessoas vazias, um buraco sem fundo. Então no verso 12 do capítulo 7 de Provérbios diz que esse homem, ele cai na lábia dessa mulher, porque essa mulher está à espreita, como o diabo, ao derredor, buscando a quem tragar. No verso 15, que essa mulher sai diligentemente à procura, ela se esforça para caçar sua presa. A adúltera se prepara para trair. Ela prepara uma boa roupa, ela se veste, ela se perfuma. Meu irmão, minha irmã, o pecado é uma doença. O pecado traz morte. Então Deus abomina o adultério, é pecado capital. É a desgraça da família, da sociedade, da igreja, das próximas gerações, a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, irão se lembrar de você. De repente você é fruto de um adultério, como eu fui. Como é que os seus filhos vão lembrar de você? A sua família vai ser afetada pelo adultério. Quantos de nós, sabe, temos marcas por causa do adultério no nosso coração? Porque o adultério é como se estuprasse a nossa alma, adoece os filhos, destrói a identidade dos nossos filhos, traz amargura da alma do traído, traumas, doenças psicossomáticas, desilusão até às vezes eterna. Tem gente que não constitui outro relacionamento porque não consegue acreditar mais em ninguém. Então a alma dessa pessoa adoece. Traz maldição financeira, bancarrota, miséria, doença sexualmente transmissível, filhos indesejados, aborto. Olha aqui, o tanto que é interessante. Quando uma mulher está traindo, a química da mulher muda. A química da mulher muda, o cheiro da mulher muda. Ela pode tomar banho, ela pode fazer duchinha, ela pode se limpar, mas o cheiro dela vai exalar para o marido. Por isso que muitas das vezes, né, nós falamos que é intuição. O homem está intuindo algo. Está intuindo. Sabe? Ele nem... Aquela mulher não está dando outros sinais, mas ele intuiu. Porque ele sentiu um cheiro diferente dentro da casa dela. Então, essa mulher, muitas das vezes, quando ela está traindo, ela vai mudar os horários, né? Tem muita gente que deixa queimar as coisas, porque está na internet numa loucura, num afã, né, de fazer bosta, de fazer coisa errada. Ou ela vai ficar muito carinhosa com esse homem, ou ela vai se afastar. Então, a mulher, quando ela está apaixonada, ela fica cega e ela quer fazer como a mulher aqui de Provérbios. Ela vai fazer de tudo para encontrar, para enlaçar, para pegar esse homem que está desavisado,
Então essa mulher é uma mulher fraca, é uma mulher cheia de demônios, é uma mulher que não tem temor de Deus, é uma tentadora, ela se veste como uma prostituta, é uma mulher barulhenta, manipuladora, é uma mulher astuta. Então ela vai comprar às vezes ali roupas para investir, para chamar a atenção do objeto que ela quer. Porque a pessoa, quando ela trai também, ela tá vendo aquela pessoa que ela tá traindo, com que ela vai cometer o ato de adultério como objeto, porque depois ela vai descartar aquela pessoa, ela vai usar aquela pessoa e depois vai descartar. Então muitas das vezes a mulher acha assim, não, eu vou entrar nesse casamento e esse marido vai ser meu. Não vai se tornar presentinho de Deus na vida dela, nunca. Não vai. Muitas das vezes esse marido não vai se separar para ficar com a mulher que ele está praticando um adultério com ela. Essa mulher nunca vai ser amada, essa mulher nunca vai ser respeitada, essa mulher nunca vai se sentir protegida. Então ela vai investir ali. Ela vai investir numa boa lingerie. Coisas que ela não fazia com o marido dela, ela vai querer fazer com o homem no qual ela está adulterando. E aí dentro, como diz aqui em Provérbios, esse homem vai perder a paz. Vai perder a paz. Ele vai ficar sem entender, mas ele vai perder a paz. E um dos sinais dessa perca de paz é o ciúme, que vai ali concretizar na mente dele esse fator. Qual que é o fator? O fator da traição. 3 lugares no qual as mulheres dessa geração traem mais. Rede social, primeiro. Segundo, academia. Terceiro, igreja. Acredite se quiser. O terceiro lugar, a igreja é o lugar onde as mulheres traem mais os seus maridos. No qual elas se apaixonam pelas lideranças, no qual elas acham que elas vão buscar lá fora aquilo que elas deveriam buscar dentro da casa delas. Sinais de traição dos homens. Principalmente do homem cristão. Ou que se diz cristão. Porque um homem cristão, ele não trai. Né? Então a gente vê aí dentro das igrejas os narcisistas ocultos, que nós chamamos eles de narcisistas religiosos, que eles estão dentro da igreja com aquela capa, com aquela máscara de ovelha, mas na realidade são lobo. É o joio que foi colocado no meio do trigo. É a cisterna rota. É o vaso de desonra. E está dentro da igreja, ali vestindo, colocando uma gravatinha, um terninho, né, uma roupinha bonitinha, se dizendo homem de Deus, mas é um homem que ele está praticando um adultério. E qual que é o sinal que a mulher às vezes percebe dentro de um relacionamento, muitas das vezes de um relacionamento abusivo, porque eu também chamo um relacionamento de traição como um relacionamento abusivo, porque eu vivi isso por 8 anos, um relacionamento abusivo no qual houve várias traições. Não foi uma vez que traiu, não, foram várias. A mulher ela se sente constantemente insegura. A pastora, a cantora gospel, a mulher de Deus, a diaconisa, a irmã da oração, aquela mulher fiel a Deus, ela se sente constantemente insegura. Ela vive uma vida pisando em ovos. Porque o casamento, o papel do marido é trazer segurança para o casamento. Então, um dos sinais que estão claros e que a gente começa a desconfiar é quando a gente começa a se sentir insegura. Pode ser que você, no princípio do seu relacionamento, você sentia segurança por parte do seu cônjuge. Coisa que não acontece com o narcisista. Tem a primeira fase, que é o bombardeio de amor, porque a gente está cega, a gente está encantada, a gente muitas das vezes é codependente.
a gente não enxerga as bandeiras vermelhas, os sinais, e não percebe que desde o princípio, esse homem, ele não sustenta essa segurança para a mulher. Então, muitas das vezes, nós perdemos a paz, nós ficamos inquietos. E aí, quando a gente é mulher de Deus, o que acontece? A gente começa a receber uma intuição do Espírito Santo, que começa a trazer, olha que uma boa oração para você, mulher de Deus, que de repente está desconfiada de uma traição no seu casamento. Uma oração boa, mas cuidado, hein? Porque Deus vai trazer a revelação aquilo que você pedir. Você vai orar falando para Deus, Deus traz a revelação, aquilo que está oculto. Traz à luz aquilo que está em trevas. Menino, quando eu fiz isso, tudo que era sujo, tudo que, sabe, que era nojento, que era impuro, que era pecado, começou a vir à luz, eu comecei a enxergar. Então esse homem, ele começa a quebrar padrões. Como eu já disse, o narcisista, desde o princípio, ele quebra esses padrões. Qual o padrão? Ele começa a manifestar ali uma insatisfação, um tédio, né? Porque geralmente esse narcisista religioso, esse homem que tem um harém, esse homem que vive aí atrás dos contatinhos da vida, esse narcisista oculto, né? Que se esconde atrás da Bíblia, atrás dos altares, que usa a sua esposa como objeto, ele não se satisfaz. É uma pessoa insatisfeita. Ele pode ter uma mulher bonita dentro de casa, uma mulher de Deus, uma mulher que cuida da casa, que cuida dos filhos, uma mulher que se submete, uma mulher que está do lado dele, que ele mesmo assim vai trair. Muitas das vezes, esse homem que está traindo, essa mulher que está traindo, ele vai falar de traição do outro. Vai chegar do trabalho, você vai achar, nossa, tá estranho o ciclano. E ele vai contar uma história mirabulosa lá, que ciclano está traindo ciclana. Eu me lembro que a pessoa que me relacionava com ela chegou um dia do trabalho contando do patrão dele, que o patrão dele tinha um relacionamento extraconjugal com uma das funcionárias. E que esse homem era desviado, que ele era um pastor e que a esposa dele era cristã. Então, praticamente ele estava contando a mesma história dele, né? Ele contou essa história lá em casa. Então ela conta das traições do povo lá fora, dá exemplo. Então há uma linguagem silenciosa. Mas nós percebemos. Mesmo que muitas de nós estejamos sendo condicionadas pela religião a não enxergar, o Espírito Santo vai mostrar para nós, vai falar para nós. Porque o homem, como eu já disse, o homem trai muito, mas a mulher trai bem. Sabe quem mexe com descoberta de traição diz que em 2 semanas se descobre uma traição. Então a linha de base comportamental desse homem traidor, dessa mulher traidora, muda. Fica mais expressivo nesses dias. Quando a pessoa está traindo, a gente já conhece os sinais. Todo mundo conhece o perfil de um traidor. Coloca senha no celular. Né? Coloca senha no celular. O celular você não pode nem passar perto dele. Antes não tinha senha. Você podia acessar lá, mexer nas mídias. Tinha, às vezes, o perfil compartilhado, né? Tá lá o perfil, por exemplo, no Instagram. Joana e Pedro. Tá lá a fotinha dos dois, né? O Instagram é dos dois. Então, às vezes, o mesmo celular, a pessoa olha lá. Não, atende aí ciclano. Tudo bem, não tinha problema. Mas quando a pessoa tá nesses 21 dias lá, no qual ele tá ou flertando para poder pegar essa presa de alguma forma, ele ou ela começa a ficar com essa questão de se policiar lá o celular, né? De guardar os modus operandes
desse homem e dessa mulher vai mudar. Vai ficar muitas das vezes sem paciência com o seu cônjuge, né? E era algo que era perceptível para mim, porque lá fora é uma alegria, lá fora era uma brincadeira, era uma amizade, né? Com os amigos do trabalho. Mas dentro de casa era cara mancambuza, era cara irada, uma falta de paciência, uma falta de tolerância. Então, a rede social, a pessoa fica muito tempo na rede social, o celular tem senha, vigiado. Então começa a falar, né? Era algo que eu ouvia muito depois que essa pessoa começou a trair, começou a falar e a pregar sobre privacidade. Né? Quando eu queria falar alguma coisa, eu falava, não, meu celular é meu celular. O seu celular é o seu celular. Como é que vai haver privacidade entre um homem e uma mulher que tem relacionamento sexual? Eles não se privam sexualmente. Como é que vai se privar de ter um celular, um diferente do outro, que não pode mexer um no celular do outro? Então não existe privacidade dentro do relacionamento de casamento. Então o tempo fora de casa muda, né? Antes era para chegar 6 horas, 7 horas, começa a chegar 9, começa a falar que tá trabalhando demais. Há um desinteresse sexual, um certo nojo. Começa a olhar para a esposa, né, com um olhar de reprovação. E para mim encerrar, olha, a essência da traição. Olha, tanto que é terrível essa essência da traição. É você interromper a vida da pessoa. De alguma forma, a pessoa que traiu, ele vai interromper a vida da pessoa que foi traída. De uma forma ou de outra, vai haver ali uma marca, vai haver na mente, no coração daquela pessoa, aquela pessoa nunca mais vai se esquecer, porque a gente não tem perca de memória é demência. A gente perdoa, mas não esquece, a gente se lembra sem dor, a gente ressignifica, a gente perdoa a traição, mas o traidor tem que sair fora, porque quem trai uma vez trai várias. Né? Quem trai uma vez vai trair várias. É um problema de caráter. É uma deslealdade. Então a vida não só da pessoa que traiu, que foi traída, parou, a vida também do traidor também parou. Por mais que ele ache que ele está caminhando, por mais que ele ache que a vida dele prospere, porque prosperidade é não ter falta de nada. É ter todas as suas necessidades supridas em Cristo. Ele pode até ter coisas, mas ele não tem paz, não tem alegria. Conversa com um traidor para você ver. Conversa com um homem adúltero para você ver. Por mais que ele queira falar para você, olha, que tá tudo bem, que eu tô feliz, que eu fiz a minha escolha, que eu tô apaixonado, que eu tô apaixonada por ciclano ou por fulana. Eu fiz a minha escolha. Na realidade, lá dentro dele, por mais que ele não aparente ter consciência, porque consciência é algo inato, é algo que já nasce no ser humano. Não é só a consciência moral, ética, espiritual que Deus nos dá através da palavra, não. É algo que já vem no ser humano, consciência. Por mais que ele não queira ouvir a sua consciência e fazer a coisa certa, vai chegar um momento na vida dele que ele vai se lembrar. Olha o que eu fiz. Eu destruí a minha família. Eu destruí a vida da minha mulher, eu destruí a vida dos meus filhos, eu destruí o meu casamento.
Por mais que essa pessoa se case, vai viver a vida com outra pessoa, constitua uma nova família, a história daquela pessoa vai parar ali de alguma forma. Então eu nunca me esqueço de 2017, quando começou, né? Quando começou toda a história de adultério no meu relacionamento. Eu nunca me esqueço. Então há gatilhos ainda no qual eu me lembro. Sabe? Quando eu vou contar uma história, às vezes eu confundo. E coloco, por exemplo, ciclano nasceu. Né? Eu tava falando pra uma conhecida minha, não, minha mãe nasceu. Não sei o que aconteceu lá, eu falando da minha mãe, que tinha acontecido não sei o quê. Ah, não, minha mãe tinha falecido. Não, minha mãe faleceu em 2017. Não, minha mãe faleceu em 2013. Porque ficou marcada na minha história aquela traição. Amém? Então, nós precisamos de entender isso, colocar essa palavra no nosso coração, essa advertência que o Espírito Santo nos deu. Nos policiar, vigiar, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. E qual que é a pregação do nosso coração? Subjugado pelo pensamento do Deus desse século. É que você precisa ser feliz a qualquer custo. Ah, você não está sendo feliz com esse homem? Procura outro. Ah, você não está sendo feliz com essa mulher? Procura outra. Mas o amor de Coríntios diz que não é assim. E a palavra do Senhor também diz que o amor nunca acaba. Se for um amor que eu cultivo, porque a gente não, muitas das vezes a gente tem essa coisa de querer casar amando, né? E tem tanta gente casando amando e se separando. A gente tem que casar entendendo que a gente vai trabalhar, a gente vai se esforçar para que aquele casamento dê certo, para que a gente ame o nosso cônjuge e vice-versa. Amém? Porque casamento é construção. É construção. Por isso que a Bíblia fala que o amor nunca acaba. Se eu estou construindo esse amor, né, como eu construo, como a própria palavra diz que o homem sábio, ele vai construir a casa dele na rocha, não na areia. Então um casamento construído na rocha, ele nunca acaba. Mas um casamento construído na areia, essas portas, essas janelas vão se abrir para aquela pessoa, né, que já tem um coração desleal, que dentro dela já tem ali a deslealdade, ela vai cometer o adultério. Amém? Pai, eu quero orar. Eu quero orar principalmente pela igreja do Senhor nesse tempo. Eu quero orar pelos pastores, pelos apóstolos, pelos bispos, pelas pastoras, bispas, pelas mulheres de Deus, pelos homens de Deus, pelos aqueles, ó Senhor Jesus, que estão na frente da obra do Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, como Neemias, como Esdras, se identificou com o pecado da nação de Israel naquela época, pedindo perdão pelo povo. Deus, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão por aqueles, ó Senhor Jesus, que estão estampados nas thumbnails dos YouTubes, dos Instagram, do Facebook, que estão nos sites de notícias, que estão mostrando as lideranças do Brasil e do mundo que adulteram, que vivem um relacionamento abusivo com seus cônjuges. Pai, eu quero pedir perdão por eles. Eu quero pedir perdão, Pai. Eu quero me colocar como intercessora, porque quando eu intercedo, eu me coloco no lugar do outro. Eu quero me colocar no lugar dessa pessoa que está sendo desleal, dessa pessoa mau caráter, desse narcisista religioso, dessa narcisista religiosa. Eu quero me colocar e eu quero pedir perdão diante de Deus. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe o pecado da igreja, que o Senhor perdoe o pecado do seu povo que tem maculado a noiva, que tem manchado a noiva, Senhor. No nome do Senhor Jesus, perdoa, Pai.
Perdoa, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque isso, meu Deus amado, não mancha só o homem que adulterou, a mulher que adulterou, mancha a igreja, mancha o corpo de Cristo, mancha aquelas pessoas que estão na igreja, que estão buscando a palavra de Deus, estão muitas das vezes desviando dos caminhos do Senhor, porque têm olhado para homens adúlteros, têm olhado para mulheres adúlteras. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essa mulher, Pai, que sofreu um adultério. Eu quero pedir perdão, Pai. Eu quero pedir perdão pela vida desse homem que praticou o mal contra essa mulher. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que o Senhor cure essa mulher, Pai. Que o Senhor lave o coração dela, que o Senhor arranque do coração dela toda raiz de amargura, toda dor, todo trauma. Deus, em nome de Jesus, restaura as emoções. Traz a paz que excede todo entendimento humano. Ensina ela a perdoar. Perdão não é... Sabe, quando eu entendo o que é perdão, que perdão é mandamento, não é sentimento. Eu deixo esse morto que eu carrego, o morto do adultério para trás. No nome do Senhor Jesus, que essa mulher venha ser curada, restaurada, toda ferida na alma, toda dor que está sangrando, Pai. Essa mulher chora, ela se sente mal. Deus, no nome do Senhor Jesus, faz a sua obra por completo. Ela tem orado, ela tem buscado ao Senhor pela restauração do casamento dela. A vontade do Senhor é que nós venhamos perdoar, Pai. O Senhor deu carta de divórcio, permitiu Moisés dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. Se há possibilidade de perdão, se há possibilidade de restauração, restaura, Senhor. Muda a história desse homem, muda a história dessa mulher. Pai, da mesma forma, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor visite esse homem que foi traído. Desse homem, Senhor Jesus, que sofreu um adultério. Que possa até ter sido abandonado com os seus filhos, com a sua família. Porque essa mulher, meu Deus, ela ficou cega, ela ficou louca. E abandonou sua casa, abandonou seus filhos por causa desse relacionamento. Deus, cura esse homem, restaura, liberta no nome do Senhor Jesus. Oh Deus, o Senhor é Deus que faz algo por completo. Agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Nada e nem ninguém pode impedir o Senhor de agir, que não seja nós mesmos. Que nós não venhamos impedir o agir do Senhor, Pai, nas nossas vidas. Purifica a sua igreja, limpa a sua igreja com teu sangue. Em nome de Jesus. Oh, Papai, eu te louvo, eu te agradeço, Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Amém? Muito obrigada a você que ficou comigo aí até o final, que participou comigo dessa live pesada, né? Porque o diabo não quer que a gente fale sobre esses assuntos, né? Ele odeia quando nós falamos a verdade, ele odeia quando nós transmitimos aquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos falar, porque a igreja hoje está acostumada a pregar uma mensagem que floreia, que amassageia o ego, não prega mais a verdade do Senhor, aquilo que fez com que a cabeça de João Batista fosse cortada, porque ele estava falando contra Herodias, contra Herodes, contra o pecado de adultério deles. Então, muitas das vezes, o pastor não vai querer falar, porque ele vai ser, né, muitas das vezes, colocado de lado. Mas, meu irmão, minha irmã, pastor, pastora, não deixe de pregar a palavra de Deus, não deixe de falar a verdade, doa quem doer. Amém? Porque é essa palavra que vai santificar, vai purificar e vai levar os irmãos da sua congregação, da sua igreja para o céu. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do nosso Deus possa alcançar nossa casa, nossa família, nossos filhos. Agindo o Senhor Deus, quem impedirá nada e nem ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. O nosso choro pode durar essa noite, mas a alegria com certeza vai vir pela manhã. Que vocês possam receber de Deus uma boa medida de Deus, recalcada, sacudida e transbordante. Que Deus possa, no dia de amanhã, hoje,
daqui a alguns segundos, liberar algo sobre a sua vida que você tem tanto buscado, pedido, orado. Que você possa ter uma boa notícia. Que Deus possa desengavetar esse processo lá da justiça, te abençoar, te dar causa ganha. Que Deus possa trazer o suprimento para os seus armários. Que Deus possa abençoar o seu casamento. Que Deus possa curar a sua casa. Que Deus possa libertar aquele que está cativo. Levantar aquele que está caído. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço e até amanhã. Você que está me ouvindo aqui da Rádio Nova Aliança, que eu já passei 27 minutos. Nem sei se me bloquearam aqui da rádio. Mas eu sei que o pastor às vezes ele permite que eu continue mais um pouquinho. Amanhã às 18 horas nós temos um encontro aqui na Rádio Nova Aliança, no nosso sabadão abençoado. Amém? Um grande abraço e até mais. Você que vai ouvir, vai receber essa mensagem aqui no YouTube, meu querido, minha querida, não se esqueça de compartilhar com mais alguém, de acionar o sininho das notificações, de se inscrever no canal se você não é inscrito e de curtir o conteúdo de hoje aí, ok? De repente você pensa, não falou de narcisista. Narcisista é mó BO, né, na traição. Você sabe disso, não precisa eu falar. Então tudo que eu falei aí tem base bíblica e se enquadra também para a pessoa narcisista. Amém? Muito obrigada e até mais.